E vai dar ruim para o senhor Nelson Piquet. Pois bem, quando os bolsonaristas começaram a bloquear estradas, a pedir golpe de Estado, intervenção militar, tudo mais, o Nelson Piquet foi a um desses bloqueios. Ele gravou o vídeo com um bolsonarista. Eu não vou mostrar o vídeo aqui, até porque o YouTube tá censurando quando eu mostro algum vídeo, mas também não quero mostrar golpista, safado, fascista. E o Nelson Piquet falou que quer a morte do Lula e falou Bolsonaro no Planalto e Lula no cemitério. E ele ensinou várias vezes no vídeo que ele gostaria que alguém assassinasse o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Pois bem, o que o Nelson Piquet está fazendo é crime. Primeiro que você defender a morte de alguém já é crime. Você que assiste aqui o Plantão Brasil há muito tempo, você deve ter visto aqui eu, Thiago, chamar o Bolsonaro de genocida, de assassino, de ladrão, de o tanto de adjetivo que eu já usei aqui para chamar o Bolsonaro não está escrito, né? Mas você nunca me viu falar, olha, alguém tem que ir lá e matar. Isso eu nunca falei. Alguém tem que assassinar. Olha, Bolsonaro no cemitério. Eu defendo o Bolsonaro enjaulado pelo resto da vida, que joga a chave fora, preso, enfim. Morto, você nunca viu. Isso é crime. Você não pode desejar a morte, pedir, no caso ele pediu, praticamente requisitou, solicitou a morte do presidente da República, porque aí você está quase um golpe de Estado. Pior ainda quando é o presidente eleito que nem assumiu. Aí é aquele que é golpe de Estado mesmo. Então, foram feitas várias denúncias, notícias crimes contra o Nelson Piquet e o Ministério Público Federal acaba de pedir a abertura de investigação criminal contra o Nelson Piquet por vários crimes. Vários crimes. O Nelson Piquet, eu vou te falar, pode pegar 30 anos de jaula. Jaula. A coisa vai ficar bem ruim pro Nelson Piquet. Vamos lembrar, não é a única investigação contra ele. Ele tem 2 investigações por racismo, por conta de falas que ele teve no passado. 2. Em uma delas ele pode pagar uma indenização de 10 milhões de reais. A coisa tá ruim pro senhor Piquet. Ganhou uma boa grana do Bolsonaro, mas toda essa grana vai pro ralo, por indenização que ele vai pagar, e corre o risco aí de ir pra jaula, que é o lugar de fascista mesmo. Vou te explicar todo esse caso aqui. Tem outros bolsonaristas que também já vão pra jaula. Teve um que gravou um vídeo com uma faca, falando que essa é a faca que eu vou cortar a cabeça do Lula. E a faca estava escrito Bolsonaro. Porque quem incentiva isso é o Bolsonaro. Vou te explicar, mas antes, olha, um segundo, se você é contra o Bolsonaro, eu peço sua inscrição aqui no canal. A grande mídia, o Globo News já falou a palavra impeachment. Depois de tanto tempo, faz 2 dias. Para quê? Para se referir ao Lula. O Lula está furando o teto, ele vai furar o teto de gastos. Isso é crime de responsabilidade, seria até passível de impeachment. Nem assumiu, já voltou o golpismo. Então peço aqui a sua inscrição, que aqui a gente fala a verdade. Porque a partir do momento que o Lula assumir, todo aquele golpismo da mídia contra o Lula, distorcendo todos os casos para parecer que é ruim, qualquer notícia boa transformando em ruim, qualquer notícia ruim transformando em pior e culpando o Lula, isso vai voltar. Essas matérias da mídia que falavam, olha, a inflação tá alta, é por causa da seca. Aí passava 2 meses, não, a inflação tá alta porque choveu demais. Aí depois, não, é por causa da Rússia e lá na Ucrânia que estão fazendo lá, e a inflação aqui no Brasil tá alta. Olha, o boom dos commodities que a inflação tá alta. Isso tudo vai parar. A partir de 1º de janeiro, todo e qualquer problema do Brasil, até buraco na rua. Eu lembro de matéria lá quando a Dilma era presidente que mostrava o buraco na rua e falava, porque o governo federal não mandou as... Até isso culpava a Dilma. Até por buraco na rua que é coisa do prefeito. Aí, isso vai voltar. Vai voltar. Então peço aqui sua inscrição no canal. Agora vamos falar aqui do Nelson Piquet. Vamos dar um pouquinho de risada do Nelson Piquet. Pois é, a desgraça do Nelson Piquet começou nesse ano quando vazou uma entrevista do ano passado. Uma entrevista em que ele, Nelson Piquet, chamava o Hamilton ali, ele destilava homofobia e racismo ao mesmo tempo. Ele chamava o negro não sei o quê, o neguinho não sei o quê, porque esse neguinho, ele gosta nossa, que coisa horrível. Ele se referir a alguém como neguinho, se não for pejorativo, talvez se a pessoa não se ofende, talvez não tenha problema. Porém, se referir de maneira pejorativa é racismo. Não tem explicação. E hoje as pessoas não têm mais o dever de apenas não serem racistas, têm o dever de serem antirracistas, antimachistas, anti-homofóbicos. Esse é o dever de todo cidadão. Ah, não, eu simplesmente não sou racista. Não, se você não é antirracista, você está ali quase do lado. Pois bem, o Nelson Piquet, ele não apenas não é antirracista, ele é racista. Ele se referiu de maneira bem racista ao Hamilton, e aí começaram 2 investigações. Por que 2? Porque depois vazou uma outra entrevista dele que era pior ainda que a primeira. Então, vários grupos contra racismo entraram com notícia crime e começaram 2 investigações. Em uma delas, é pedida para ele uma indenização de 10 milhões de reais.
E eu vou falar de tudo que eu vi quando foi aberta a investigação, do que fala o Ministério Público. A coisa tá ruim pro Piquet, hein? Tá ruim. Vamos lembrar que o Nelson Piquet tem contratos no governo Bolsonaro. O Nelson Piquet ele abriu uma firma que faz rastreamento de veículos. Então a pessoa tem uma frota de caminhões, por exemplo, aí vai lá e coloca o rastreador da empresa do Nelson Piquet. Aí ele tem lá o sistema e a pessoa consegue saber onde está seu caminhão, qual é a rota que fez, tudo mais. Ou se tem um veículo, também é a mesma coisa. Se um sumir, tem lá a central de apoio. Essa é a empresa do Piquet. Os maiores lucros da empresa do Piquet vêm de contratos com o governo federal. O governo Bolsonaro deu uma tetinha pro Nelson Piquet mamar, uma teta gorda, não é tetinha não, teta gorda, pensa uma vaca gorda, dessas aí. 6 milhões de reais sem licitação pro Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu nem sabia que o Ministério da Ciência e Tecnologia tem tanto carro assim para ficar rastreando para custar 6 milhões de reais. Pois bem. Desse dinheiro, o Piquet pagou já a parte do Bolsonaro, que toda propina, quando a propina é paga, é o seguinte: você paga, o político paga o dinheiro com dinheiro público para alguém, e esse alguém retorna parte desse dinheiro, que é a parte do político do dinheiro roubado. Então o que acontece? O Piquet ganhou 6 milhões e deu um dízimo via Pix para o Bolsonaro, doando para o Bolsonaro 10% do que ele ganhou foi em doação de campanha para o Bolsonaro. Eu duvido que o Bolsonaro tenha ficado com apenas 10%, o resto sabe-se lá como. Pois bem, então o Nelson Piquet tá fazendo negócios milionários, voando pro Bolsonaro, bolsonarista, tá mamando nas tetas gordas do governo. Aí você vê o Nelson Piquet, que já era um cara rico, sempre foi, nasceu rico, sempre foi rico, aí você vê ele hoje ostentando 10 vezes mais do que jamais antes. O Nelson Piquet tem entrevista dele do ano passado, em que ele diz que se o Lula ganhar, ele vende tudo que ele tem no Brasil e vai embora. Ele vai ser obrigado. Por quê? Porque depois dessas investigações, em que ele vai pagar uma indenização milionária, calma que vai pagar, viu? Demora 1 ano, 2 anos, mas vai pagar. E o pior é que quando ele é condenado na primeira instância, se ele recorrer para a segunda instância, ele tem que deixar em juízo parte da indenização. Então, se ele é condenado a pagar 10 milhões, ele tem que deixar boa parte do dinheiro em juízo já, quer dizer, já perde o dinheiro, já fica para ele poder recorrer para tentar diminuir. E eu vou falar, dificilmente vai conseguir. Então, calma que chega já a hora financeira do Piquet. Tá, aí ele vai lá e feliz, pintado assim de verde e amarelo aqui, né? Com verde, amarelo, com um boné, tudo mais, vai lá e fala e defende a morte do presidente eleito. Quando você está defendendo a morte do presidente eleito, defendendo não com todas as palavras, mas dá a entender isso, o assassinato dele, você está indo contra a democracia. Mais do que isso, nas falas dele, o Nelson Piquet jogava as Forças Armadas contra o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, ele está, de todas as maneiras, tentando inverter a ordem democrática. Isso é crime. A Lei de Segurança Nacional foi revogada. Esses crimes estavam bem tipificados nessa lei. Mas, por que foi revogada? Porque os crimes já estavam todos tipificados no Código Penal. O Código Penal, para quem não sabe, do Brasil é de 1941. Claro, foi tendo reforma, o Código original já nem quase existe mais. Mas já tinha. Então, em 64, a ditadura foi lá e fez a Lei de Segurança Nacional, que tinha muita coisa que era do Código Penal. Só se utilizava a Lei de Segurança Nacional para fazer uma perseguição 100 vezes maior. Era isso. Então, como já estava tudo no Código Penal, revogaram aquela lei e tá lá, você inverter a ordem democrática, tentar jogar um poder contra o outro, 30 anos de prisão. 30 anos. E o Ministério Público, olha, palavras excelentes do promotor, ele fala, ó, o Nelson Piquet aí tem todos os indícios, tudo mais, material, que ele está tentando inverter a ordem democrática, está tentando jogar os poderes um contra os outros e está tentando, incitando o crime contra o presidente eleito. O que, além disso, aí estava lá o relatório, o que, além disso, também é um crime contra a democracia, porque estamos falando não de qualquer ser humano, mas do presidente eleito do Brasil. Pronto, aí o procurador nem precisou colocar lá, mas isso vai entrar no processo assim que ele for denunciado. Vai entrar o quê? O fato do momento em que estamos. O Piquet não estava defendendo a morte do Lula num momento, vamos supor, se alguém falasse isso em 2007. Ah, matei o Lula, todo mundo olha e dá risada. Você babaca, vai ser preso, babaca. É isso. Hoje não. Nós estávamos num momento em que tínhamos mais de 500 rodovias bloqueadas por apoiadores do Bolsonaro, que é o candidato que perdeu do Lula. Muitos desses apoiadores do Bolsonaro estavam armados. Muitos fazem ameaças ao Lula. Eles defendem a morte de adversários.
Aconteceram vários crimes no Brasil, políticos, por conta política. O mais famoso é o caso Marcelo Arruda, que foi assassinado lá pelo Jorge Guaranhos, que era um bolsonarista, fascista, terrorista, que o matou na própria festa de aniversário. Quer dizer, são crimes por política. Tudo isso é incentivado pelo Bolsonaro. Tudo isso. Se os fascistas saíram do bueiro, os ratos estão saindo do bueiro, é porque o Bolsonaro tá lá dando comidinha para os ratos e alimentando o fascismo deles. E aí eles vão se mostrando cada vez mais. A única parte boa disso é que eles vão se mostrando e vão ser presos um a um. É importante punir exemplarmente um cara como Piquet, que é rico, é branco, é muito conhecido, famoso, é um cara famoso internacionalmente. Sabe por quê? Porque aí serve de exemplo para os fascistinhas menores. Eles falam, pô, peraí, o Piquet foi preso, meu. Caraca, ferrou. Imagina eu. Agora vai pô, o Piquet que é rico, é famoso, não só no Brasil, mas no mundo. E é um homem branco, hétero, aquilo tudo, tudo a sociedade que a sociedade dá privilégios é o Piquet. Imagina eu, porque metade dos bolsonaristas não são isso aí. Então, tem mulher, tem homem, tem negros, tem minorias, tem gente pobre, que não é o Piquet é uma minoria na população brasileira. Aí esse pessoal fica assim, opa, peraí, serve de exemplo. Então, o Nelson Piquet vai ter um problemão pela frente. Veja bem, está sendo aberta a investigação, calma. Investigação, geralmente, eu vou te dar prazos aí, 30 dias de prazo é uma investigação fácil. No caso é fácil, é só pegar o vídeo dele e ver o que ele falou. E aí coloca o contexto político do Brasil junto e onde ele estava. Ele não estava na casa dele, ele estava num bloqueio de avenida, se auto-identificando. O próprio Alexandre falou, quem está bloqueando as estradas vai ser tratado como um criminoso. Tá lá o Piquet bloqueando, ajudando, no meio da manifestação que bloqueava a estrada. Então vai ser tratado como o quê? Criminoso. Então, você põe o contexto, põe a investigação para 30 dias, no máximo 60, que às vezes tem promotor que começa a investigar mais coisa, quer ver se acha mais coisa para fazer um processo mais robusto. É 60, põe aí 60 dias. Aí tem Natal, Ano Novo no meio, tal, põe aí fim de janeiro. Aí pode ser apresentada a denúncia contra ele. Aí tem um processo. No Brasil, hoje, temos o Estado Democrático de Direito, as pessoas têm direito à ampla defesa. Então demora um pouquinho. Mas os crimes que o Piquet cometeu, segundo tá indicando o Ministério Público, não sou nem eu, Thiago, falando, esses crimes são crimes que envolvem violência, envolvem a deturpação da ordem democrática e tudo mais. Então não é o tipo de crime que se fala, nossa, Thiago, vão investigar, aí só no ano que vem apresentam denúncia, aí pode ser ainda esse ano, talvez, não se sabe. Aí começa o processo, demora, a justiça demora, nossa, só em 2030, aí até transitar em julgado, nunca, porque já morreu de velho. Não. Ele tá incitando o crime de assassinato. A primeira instância já pode ser preso. E o pior, bolsonarista geralmente é burro. O cara comete o crime, sabe qual é a chance dele chegar amanhã depois, daqui uma semana, e fazer outro vídeo. Aí, se ele continua, o crime é reiterado, é igual o Daniel Silveira, Roberto Jefferson, aí ele é preso, prisão preventiva. Então, muita calma aí que já esse pessoal paga. Tem um outro bolsonarista que falou que ia cortar a cabeça do Lula, falou lá, mostrou uma faca e tudo mais. Esse aí já gravou um vídeo chorando, pedindo desculpas e falando que foi uma brincadeira de mau gosto. E é engraçado que geralmente quando o Bolsonaro pede desculpa, eles sempre tentam falar, não, eu fui mal interpretado. Esse não, esse tá com tanto medo que nem isso ele falou. Não, gente, uma brincadeira de mau gosto, peço desculpas, temos que respeitar o resultado. Ah, é, ô vagabundo? Vai enfrentar processo sim, investigação, processo. Na pior das hipóteses, vai pagar indenização ou vai ser condenado. Se não for preso, não vai preso, vai ficar anos pagando advogado, enfrentando processo, com um estresse danado, com medo de ser preso e depois vai prestar serviço comunitário, que vai ser condenado sim. E estava ameaçando de morte o presidente eleito. Não em qualquer momento da democracia, novamente. Uma coisa é quando está tudo normal no país, tudo normal, todo mundo unido, tudo ok, vem lá um babaca, ameaça o presidente, você vai lá, prende o cara, já era, tchau, ninguém nem leva a sério. Outra coisa é você ameaçar o presidente de morte quando você está no momento mais violento da história política do país dos últimos 40, 50 anos. Aí você vai lá, opa, peraí, há 40 anos. Fala, peraí, desde que acabou a ditadura, nenhum momento foi nem de perto tão violento como isso. Aí, peraí, você tem que ser punido exemplarmente, assim como vão ser os terroristas que estavam fechando a estrada. Vai ficar bem ruim a coisa para os bolsonaristas. Prepara a pipoquinha,
que nas próximas semanas a gente vai rir muito, mas como a gente vai dar risada. Tudo aquilo que a gente sofreu, como dizia o Chico Buarque, quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros. E olha, o Brasil tem os maiores juros do mundo. Eu, Thiago, eu vou cobrar com juros de banco brasileiro, com juros de 400% ao ano. Você também vai cobrar? Então se inscreve aí no canal e cobraremos juntos todo esse sofrimento com juros. Não é qualquer juros, né? É juro grande, juros altos. É isso, ó. Peço aí sua inscrição. Falou!